quem ganha no final vai ser o cliente, vai ser o paciente. Eu acho que a gente está pensando algo que tenha sido empiricamente validado, tá? Então, o livro, a Thaísa já começou a mostrar ele ali, né? Mas eu vou já mostrando para vocês aqui. Tá? Esse é o livro, tá? Transtornos psicológicos, terapias baseadas em evidências. Vocês encontram ele em vários sites, tá? Vocês encontram ele na Amazon Brasil, vocês encontram eles no site da própria editora Manole, tá? Ele é um livro, assim, que eu convidei autores, né, pesquisadores e psicólogos clínicos internacionais, então a gente tem participação ali de vários países, tá? Então a gente tem, obviamente, participação de brasileiros, né? Afinal, um livro encabeçado aqui, né? Nossa origem, né? Mas também temos autores espanhóis, tem capítulo de autores espanhóis, temos capítulos internacionais, tem capítulo da Thaísa, e o Jorge, um venezuelano e uma brasileira, né? Escrevendo a quatro mãos. Temos capítulos de paraguaios, temos capítulos de argentinos, tá? Então é um livro internacional, tá? A ideia foi conversar ali. O que eu posso falar a respeito aqui da forma com que ele foi sistematizado, tá? Então, eu chamei de transtornos psicológicos e não transtornos psiquiátricos por seguinte motivo, tá? Porque esses conceitos, historicamente, na psicologia, eles caminham juntos, de mão dadas até certo ponto, tá? Então, tem situações que dizem respeito a critérios diagnósticos de transtornos que a gente vê num CID, num DSM, né? Tal qual o transtorno do pânico, por exemplo, tal qual depressão. Porém, tem outros problemas que não estão necessariamente categorizados, né, em qualquer categoria nosológica clássica. E, não obstante, são problemas que trazem intenso sofrimento para as pessoas que estão passando, como, por exemplo, problemas de interrelacionamento, tá? Que hoje são ditos como problemas transdiagnósticos, né? Um problema de relacionamento, um ruído marital, traz sofrimento e pode ter como desencadeamento depressão, ansiedade, né? Do esposo, na esposa, enfim, quem estiver envolvido ali. Problemas, por exemplo, de interrelacionamento entre duas pessoas, que a psicoterapia analítica funcional, a FAP, também tem capítulo dedicado. Então, assim, são problemas para além só de critérios biomédicos, né? Trazem marcadores psicológicos, né? Que, notadamente, como implicação última, vai trazer o sofrimento psicológico para essas pessoas, independente de ser um transtorno ou de ser um problema de comportamento, tá? Então, por conta disso, eu estou colocando tudo isso no mesmo saco, chamando de transtornos psicológicos, e as terapias que foram desenvolvidas, né? Para estar tratando esses transtornos. Aqui um rápido sumário para vocês, tá? Então, capítulo 1, ativação comportamental no tratamento da depressão, evolução da concepção comportamental funcional, eu e a doutora Juliana Abreu que escrevemos isso aqui, que, de certa forma, é um capítulo que a gente vê que talvez tenha faltado do nosso manual de 2020, a gente falou, esse foi um capítulo que faltou, então vamos entregar agora em 2021. Então, está aqui. A gente comenta um pouco, né, essa questão de algumas derivações históricas da ativação comportamental, entendendo a ativação enquanto sendo só um tratamento de enriquecimento de agenda, que a Juliana vai estar falando amanhã no nosso congresso, mais especificamente sobre esse capítulo, né? Vocês vão entender um pouco melhor no momento que ela for desenvolver aí a ideia. Depois vem o Dr. Marcelo Panza, né, da Argentina, que vai falar no capítulo 2 sobre a eficácia e efetividade da ativação comportamental para o transtorno depressivo maior, tá? Em que ele fala um pouco, né, ele faz uma síntese das propostas etiológicas biomédicas, né, e psicológicas, dentre as quais a comportamental, trazendo uma aproximação com o nosso manual de ativação comportamental, nossa caracterização comportamental da depressão. Seguir, temos o capítulo de psicoterapia analítica funcional e problemas na formação do self, do Luiz Agüero Aguayo, é uma proposta que ele pegou aquele conceito trazido do Mavis Sy e do Robert Kohlenberg no livro de 91 da psicoterapia analítica funcional, a ideia de self, só que ele dá uma expandida, tá, naquela caracterização do self. Muito bacana, tá? Ele tem sido um dos principais proponentes da FAP no mundo, tá? O Luiz Agüero.
A seguir, a gente segue com psicoterapia analítica funcional para problemas de interrelacionamento, considerações a partir do modelo didático, tá? Do Alan e da professora Cláudia Oshiro da USP, que também está muito bacana. Eles fazem uma leitura um pouco mais moderna, né? Eles trazem uma crítica ao modelo ACL da FAP, né? Eles tentam um retorno, esses autores, as raízes funcionais da FAP, trazidas lá, ainda no livro de 91, no primeiro manual da FAP, eles tentam um retorno, uma leitura mais funcional, trazendo uma crítica implícita, de certa forma, às derivações mais contemporâneas da FAP, como o modelo ACL, por exemplo. A seguir, a gente entra no capítulo 5, tratamento e exposição interoceptiva aumentada para o transtorno do pânico, tá? Uma proposta de tratamento baseado em evidências, componentes ativos e aprendizado inibitório, tá? Vai estar falando do Dr. Marcelo Panza, como que ele entende essa exposição interoceptiva, lá criada ainda, na primeira geração de terapias comportamentais, e como que, de certa forma, ele é muito útil, tá? Esse componente dos tratamentos, indiferente de ser uma terapia comportamental para o pânico ou terapia cognitivo-comportamental para o pânico, esse tem sido o componente, de certa forma, crítico para a mudança clínica, né? Então, ali ele vai trazer uma leitura um pouco mais bacana, né? E propondo até mesmo um protocolo para o tratamento dos pacientes com transtorno do pânico, aqui baseado no de certa forma, nessa exposição interoceptiva. Seguimos com o capítulo 6, terapia cognitivo-comportamental para o transtorno de ansiedade generalizada, doutora Marina, da Argentina, que vai estar fazendo uma revisão dos tratamentos cognitivo-comportamentais que se provaram serem efetivos no tratamento, né, do TAG. Capítulo 7, com a autora que acabou de apresentar, então não vou nem me atrever a falar, porque ela acabou de explicar durante a conferência dela. Terapia focada na compaixão para autocrítica, tá? Apresentou o protocolo, doutora Thaisa, doutor Jorge. Não vou me estender mais, né? Porque está excelente. Capítulo 8, formação de caso na terapia comportamental integrativa de casal, que hoje é tido como terapia de casal padrão ouro. Tá? Doutora Mara Lins, que assina o capítulo. Seguimos pelo capítulo 9, o tratamento cognitivo-comportamental para ansiedade social funciona, mas pode ser melhorado? É uma discussão que a professora Olivia Gamarra, do Paraguai, traz aqui. É bem bacana, em que ela discute como turbinar, tá? O protocolo cognitivo-comportamental clássico do David Barlow, ela se baseia um pouco no protocolo básico clássico do David Barlow, mas tentando explorar um pouquinho mais alguns componentes que, segundo a perspectiva dela, acredita que poderia dar uma turbinada no tratamento da ansiedade social, que muitos clientes nossos trazem semanalmente, né, como queixa. Capítulo 10, terapia cognitivo-comportamental para os problemas relacionados ao envelhecimento, um olhar para a solidão. Essa é uma questão que sempre ficou desguarnecida pela psicologia clínica, e muitas vezes o clínico não sabe exatamente como tratar os pacientes com queixas geriátricas, tá? Assina a doutora Carmen Neufeld, né, com outros coautores, tá muito bacana, né, eu convido vocês a lerem, né, e traz características próprias dessa população, né, de cuidados que a gente tem no tratamento. E fechando com chave de ouro, capítulo 11, intervenções cognitivo-comportamentais em grupo baseadas em evidências, aspectos processuais, técnicos e competências dos terapeutas de grupo. Também é terapia de grupo aqui, tá? Assina também a doutora Carmen Neufeld, tá? Com outros orientandos aí, do qual ela tem orientado mestrado e doutorado, que também tá bem bacana. Seguimos pelo capítulo 12, TCC para o transtorno de uso de substâncias, doutora Karen, tá? Que hoje é uma autoridade no tratamento do abuso de substâncias, né? Bem bacana, ela vai estar comentando ali o que se tem aplicado, né? Como se tem caracterizado o problema de abuso de substâncias. Capítulo 13, terapia, aceitação e compromisso. Assina a doutora Ana Karina, tá? É muito bacana porque aqui ela traz o estudo de casos de dor crônica, tá? A ACT tem se provado com forte sustentação empírica para o tratamento desse problema. Enquanto uma modalidade psicossocial, né? De tratamento associado, obviamente, né? Também ao tratamento interdisciplinar medicamentoso. E hoje tem sido o padrão ouro, né, psicológico do tratamento da dor crônica. É bem bacana esse estudo de caso que ela trouxe aqui. Capítulo 14, DBT no transtorno de personalidade borderline. Dr. Wilson Mello e o Ramiro, tá? Assinam também um estudo de caso
como que a DBT foi aplicado, o DBT Standard é aplicado no transtorno de personalidade borderline, o DBT hoje, padrão ouro, um tratamento desse problema. E 15, Dr. Tito Paz, né, assina, realidade virtual no tratamento de fobia social, né, que é um assunto bastante curioso. Como a gente tem trabalhado com exposição virtual através dos óculos, tá, de realidade virtual, com cenas ansiogênicas, né, e eles têm um tratamento desenvolvido, né, a doutora Cristiane Gerbara, que é quem é coautora junto com o Tito Paz, eles são um casal, eles desenvolveram, né, pesquisa de mestrado deles, né, eles têm um ensaio clínico randomizado com esse protocolo que eles desenvolveram, e hoje eles estão tratando em São Paulo, né, a Cris e o Tito. É belíssimo o trabalho, eu pedi para eles escreverem, eu falei, olha, questão de realidade virtual não tem mais volta. Tá? Para alguns transtornos, a gente sabe que tem coisas muito boas, né? Como, por exemplo, na ansiedade social, a gente não tem muito como fazer uma exposição prolongada, posto que o episódio social é muito evanescente, né? Alguém pedir orientações, não, como que eu faço para chegar no centro da cidade? Alguém que tenha vergonha de fazer isso, abordando um transeunte na rua, né? Isso é muito efêmero, muito rápido, não dá tempo daquela exposição prolongada, né? O estímulo ansiogênico a ponto de a gente ter toda aquela curva, né, de habituação e declínio da ansiedade. Então, uma vantagem comparativamente ao que eu acabei de escrever com vocês, que seria uma exposição na realidade física, a realidade virtual traz a possibilidade de colocar em looping essas cenas, ou seja, repetidamente. Tá? Então, de certa forma, eu intensifico, que vai o que tem de mais moderno no entendimento dos tratamentos de exposição, independente de qual seja a psicopatologia, não seria diferente na ansiedade social. Tá? Que amplificar a exposição, ou seja, aumentar o contato do paciente fóbico justamente com essa situação social que é ansiogênica, assim, potencializando, de certa forma, né, os efeitos terapêuticos.